Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer esse lindo dinossauro, gente. Olha que coisa mais linda, olha esses detalhes, que perfeição, tá? Essa linha aqui, ó, esses detalhes aqui, o chifrinho dele brilha no escuro, a barriguinha, as patinhas, tá? É o fio glow, ele brilha no escuro. Fica olhando só essa coisa, que maravilhosa. Perninhas articuladas, bracinhos articulados, tá bom? Ó, olha esse rabinho, coisa mais fofa, gente. Ficou muito, muito, muito lindo esse dinossauro, tá bom? Ele ficou medindo, eu até acabei não medindo aqui, mas vamos medir agora, peraí. Deixa eu pegar a minha fita aqui. Só para passar a medida para vocês da altura desse dinossauro, tá? Ele ficou medindo mais ou menos 29 centímetros de altura, tá? Aqui do chifrinho até a partezinha do pezinho esticada, 29 centímetros. Então, ficou um tamanho bem interessante, tá? Então, ele fica sentadinho, ou se você quiser, pode deixar as perninhas para baixo, tá? Ficou a coisa mais linda. Vamos, então, passar os materiais que você vai precisar para fazer esse dinossauro. Para fazer, então, esse dinossauro, eu utilizei a agulha da Tulip de 3 milímetros, mas se você não tiver da Tulip, pode usar uma outra marca também, 2,5, porque essa da Tulip, ela é bem fininha, tá? Ela é uma 3 milímetros, mas ela é uma 3 milímetros fina, então pode usar uma agulha 2,5, tá bom? Usei um novelo e meio, mais ou menos, tá? Do fio balloon, da cor 9545, tá? 9545, é um azul. Eu usei 1,5, então você vai precisar comprar 2, tá bom? Usei o fio glow do amigurumi, mas usa bem pouco. Então, eu tenho esse aqui, eu já fiz 2 dinossauros e ainda tenho, então, um dá e sobra bastante, tá? Você vai precisar de fibra de enchimento para tá colocando dentro do dinossauro, tá bom? Aqui, a cola eu utilizei para colar a estrelinha da barriguinha, mas se você for costurar a estrela, não precisa da cola. Mas se você for colar, eu tô utilizando a Pega 1000, tá bom? Você vai precisar de alfinetes para tá posicionando, então, os membros. Você vai precisar de olhinhos com trava de segurança, tamanho 13 ou 14, também pode ser, tá? Você vai precisar de agulha de tapeceiro e também de uma tesoura para tá fazendo os arremates, tá? Uma tesoura para tá fazendo os arremates. Então, esses são os materiais que você vai precisar para fazer esse lindíssimo dinossauro, tá bom? Vamos lá, então, para o nosso passo a passo? Vamos lá, então, começar o nosso passo a passo do nosso dinossauro e a gente vai começar pela cabeça, tá bom? Já fazer um nó corrediço e 7 correntinhas. Você pode fazer a correntinha um pouquinho mais frouxinha, tá? Depois eu explico o porquê. Pode fazer, não faz muito frouxa, mas também não muito apertadinha. Pode fazer 7 correntinhas. 1, 2, ó, um pouquinho mais frouxinha, tá? 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, como esse aqui vai ficar o focinho do nosso dinossauro, a gente não vai trabalhar nessas correntinhas de cima aqui, porque senão fica aberto, o ponto vai ficar aberto, tá? Então, como é o focinho, na hora de colocar o enchimento, se ficar muito aberto, vai aparecer o enchimento. Então, isso ajuda no acabamento da peça, fica mais bonita a nossa peça. A gente vai trabalhar na parte de trás das correntinhas, ó. Tá vendo que forma essa ondinha aqui atrás, ó? A gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui, ó. Deixa eu tirar a agulha e mostrar pra vocês. Aqui, ó. Nessas alcinhas que se formam aqui atrás, ó. Tá bom? Então, você vai pegar as suas correntinhas e vai virar ali pra trás aqui, ó.
Não vamos fazer nessa primeira aqui, tá? Nós vamos fazer nessa segunda. A gente vai pular essa correntinha aqui e vai fazer nessa daqui. Vamos voltar fazendo 5 pontos baixos, tá? Então, vem aqui, ó, na segunda ondinha aqui, ó, e começa fazendo 5 pontos baixos. 1. Pode fazer com calma, não precisa fazer com pressa, tá bom? 2. 3. Por isso que eu falei pra fazer a correntinha um pouco mais frouxa, tá? Porque depois, na hora de voltar, fica muito apertado. 4. Se a gente fizer a correntinha muito apertadinha, na hora de fazer a segunda volta aqui, ó, fica muito difícil de fazer. Então, por isso é a correntinha mais frouxinha. Só não pode ser muito frouxa, que senão vai dar buraco também, tá? 5 pontos. Agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos dentro dessa última voltinha aqui, ó, tá? 3 pontos baixos dentro dessa última voltinha. Então, 1, 2, 3. Porque a gente vai voltar agora trabalhando no outro lado da correntinha. Ó. Se quiser arrematar esse fio, já pode arrematar, se não, pode deixar ele pra cá, que vai ficar pra dentro, não tem problema. Agora, a gente vai voltar fazendo 4 pontos baixos, tá? 1, 2, 3 e 4, ó. Tá bom? Aonde a gente fez o primeiro aqui, ó, a gente faz. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é o nosso primeiro ponto daqueles 3. 1, 2, 3. Então, a gente vai fazer aqui, ó, tá? Nessa direção aqui. Volta fazendo 4 pontos baixos. Tá bom? Aqui, ó. 1. Pode pegar só a argolinha, uma das argolinhas do da correntinha, ou você pode pegar as duas aqui, ó. Fica um pouquinho mais apertadinho, pegando as duas, mas também dá certo, ó. 1. Se você pegar uma argolinha e ficar aberto, ponto, aí você pega as duas, tá? Pra não ficar o furo. 1, 2, 3. E mais uma aqui, ó. Mais uma aqui, ó. 4. Essa primeira é um pouquinho mais chatinha de fazer, mas do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, ela vai ficar bem fechadinha, tá? E agora, nessa última voltinha aqui, ó, nesse último aqui, a gente vai fazer 2 pontos, um aumento, tá? Porque aí, fica esse lado aqui, vai ficar igual a esse lado aqui, ó, tá bom? Então, a gente vem aqui, ó, dentro desse buraquinho, deixa eu soltar o fio aqui um pouco, aqui dentro, ó, tá? Porque aqui tá o primeiro ponto da nossa carreira, ó. Então, aqui dentro, a gente vai fazer mais 2 pontos baixos. Porque aí fica, um lado fica igual ao outro. 1. E mais 1. 2. Eu gosto de explicar, porque às vezes fica a dúvida, né? Então, aqui. Aí, ficou assim, ó. 3 pontos nessa voltinha aqui, ó. 1, 2 e 3. E 3 pontos nesse lado aqui, ó. 1, 2 e 3, tá? Agora, se você gosta de marcar o início das carreiras, esse primeiro ponto aqui, ó, é o nosso ponto de início da carreira, tá? Então, se você quiser colocar um marcador ou um fiozinho para marcar o início das carreiras, pode colocar. A gente vai trabalhar agora um aumento. Nesse primeiro pontinho aqui, a gente vai trabalhar um aumento. Vamos voltar aqui. Um aumento, tá? Então, nesse primeiro ponto aqui, a gente trabalhou um aumento. Agora, a gente vai fazer mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4, tá? 4 pontos baixos. Vai ficando assim o nosso trabalho. Agora, aqui, a gente vai fazer 3 aumentos seguidos. 3 aumentos seguidos. Então, aqui a gente faz 1,
2, e mais um, 3, tá? 3 aumentos seguidos. Agora, aqui a gente vai fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Agora, a gente faz dois aumentos seguidos. 2 aumentos seguidos. 1 e 2. Porque aí, ó, fica exatamente igual a outra voltinha, ó. A gente fez um aumento aqui, então ficou 2 aumentos aqui e um aqui. Então, são 3, ó. 3 aqui e 3 aumentos aqui, tá bom? E assim vai ficando o nosso focinho do nosso dinossauro. Aí, assim, ó, a nossa primeira carreira, tá? Então, ficou com 14 pontos baixos. A nossa segunda carreira, que é essa que a gente acabou de fazer, ela vai acabar com 20 pontos baixos, tá bom? Agora, a gente vai para a terceira carreira. A terceira carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo, tá? E no próximo, um aumento. Lembrando que se você quiser marcar o início das carreiras, você pode estar marcando também, tá? A gente fez um ponto baixo e um aumento. Agora, a gente vai trabalhar 4 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3 e 4. E agora, a gente vai trabalhar uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, a gente vai fazer um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. Vou fazer aqui a minha sequência e eu já volto. Feito, então, a minha sequência de um ponto baixo e um aumento, agora eu vou fazer 4 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3 e 4, tá? Agora, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Ó. Agora, mais novamente, um ponto baixo e no próximo, o aumento. Porque aí, sempre fecha aquele esqueminha nas voltinhas aqui, ó. A gente fez um ponto baixo e um aumento aqui, e aqui a gente fez também um ponto baixo e um aumento. Aí, fica 3 vezes aqui a repetição e 3 vezes aqui a repetição. Eu gosto de explicar para você entender o que você tá fazendo, tá? Não ficar só simplesmente como um passo a passo simples. Então, quando eu explico, você entende como é que a gente tá fazendo, e aí, conforme você vai aprendendo, você vai podendo criar suas próprias receitas, tá bom? A gente acaba essa carreira de número 3 com 26 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai para a carreira de número 4. A gente vai trabalhar 2 pontos baixos sozinhos e no próximo, o aumento. Agora, a gente trabalha 4 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3 e 4. Agora, a gente vai trabalhar aquela sequência de 3 vezes. Só que agora, em vez de 1 e um aumento, a gente vai trabalhar 2. 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e o aumento por 3 vezes. Vou fazer a minha sequência aqui e eu já volto. Pronto, fiz a minha sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3 e 4. Agora, eu vou repetir a mesma sequência que a gente fez na carreira anterior, só que em vez de 1 e um aumento, agora é 2, tá? Então, vamos fazer 2 pontos baixos seguidos e no próximo, o aumento. Vai fazer mais uma vez isso, tá? 2 pontos baixos sozinhos, 1 e 2,
e no próximo o aumento. Assim, a gente finaliza a nossa carreira de número 4, tá? E essa carreira acabou com 32 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer mais uma vez a repetição, tá? Só que agora é 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu faço 1, 2 e 3 pontos baixos e no próximo o aumento. Essa é a nossa carreira de número 5, tá bom? 4 pontos baixos sozinhos, 1, 2, 3 e 4. Opa, escapou aqui. Agora, a gente vai fazer aquela repetição de 3 vezes. 1, 2, 3 pontos sozinhos e um aumento. 1, 2, 3 pontos sozinhos e um aumento. E novamente, 1, 2, 3 e um aumento, tá? A gente vai fazer a repetição de 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Vou fazer a minha aqui e já volto. Feito, então, a repetição de 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Agora, a gente vai fazer 4 pontos baixos seguidos. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Agora, a gente vai fazer a repetição 2 vezes, tá? 3 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento. Aí, finaliza a nossa carreira, tá? 2 vezes de 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2 e 3. Agora, o aumento. Agora, a gente repete, 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2 e 3. E no próximo, o aumento. Finalizamos, então, a nossa carreira, a carreira de número 5. Ela acaba com 38 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai para a carreira de número 6, tá bom? E essa carreira vai ser de 4 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3, opa, 4 e um aumento. Agora, a gente vai fazer 4 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3 e 4. E agora, a gente vai repetir 3 vezes de 4 pontos baixos e um aumento, tá? Então, 4 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos e um aumento. Vou fazer a minha sequência aqui e eu já volto. Fiz aqui a minha sequência de 4 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Agora, a gente vai fazer 4 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3 e 4. Agora, eu vou fazer a sequência de 2 vezes, de 4 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento. Vou fazer a minha sequência e eu já volto. Finalizado, então, a repetição de 4 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, a gente finaliza, assim, a nossa carreira de número 6, tá? Com 44 pontos baixos. Agora, é o seguinte, agora a gente vai fazer carreiras de repetições, tá? Não vai ter mais aumentos agora. Então, a gente vai fazer uma marcação aqui. Eu gosto de marcar as carreiras retas, porque fica mais fácil pra gente contar elas depois de terminadas, tá? Então, eu só pego aquele fiozinho que sobrou lá do começo, deixo aqui no meu primeiro ponto e vou fazendo, então, as minhas carreiras retas. A gente vai trabalhar uma quantia de 7 carreiras retas, tá? 7 carreiras de 44 pontos baixos cada carreira. Então, agora não tem mais aumentos, é só ponto sobre ponto, tá bom? Então, você vai fazer o seguinte, ó, vai vir aqui,
vai fazendo as suas carreirinhas retas aqui, ó, tá? Pontinho sobre pontinho. Quando chegar aqui no final dessa carreira, quando você fizer toda a volta de ponto sobre ponto aqui, você pode deixar o marcador aqui, porque aí você marca o início das carreiras retas, depois é só contar, fica mais fácil, tá bom? Então, você deixa o marcador aqui e vai fazendo as carreiras retas sem marcar agora, tá? Só ponto sobre ponto, vai fazendo. Quando eu terminar as 7 carreiras, aí a gente volta aqui, tá? Lembrando que se ficar alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários para mim, que eu retorno para vocês com a resposta, tá bom? Vou fazer aqui as minhas 7 carreiras e eu já volto pra gente continuar. Finalizei, então, aqui as minhas 7 carreiras retas, ó. E aí, você vê por que eu deixo o marcador aqui, ó, no início das minhas carreiras retas, porque aí fica mais fácil identificar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E aqui o início das carreiras também fica fácil para identificar, por isso que eu não tiro o marcador, eu deixo ele no lugar, para facilitar a nossa vida, tá bom? Agora, a gente vai para a carreira de número 14, tá? Porque a gente fez aqui, até aqui era a carreira de número 7, aliás, a número 6, então a gente fez 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Então, agora a gente vai para a carreira de número 14. Nós vamos trabalhar 5 pontos baixos sozinhos, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Agora, a gente vai trabalhar uma sequência de um aumento e um ponto baixo por 6 vezes, tá? Então, a gente vai fazer primeiro o aumento. Então, vamos lá. Um aumento e um ponto baixo. Novamente, um aumento e um ponto baixo. Novamente, um aumento e um ponto baixo. Novamente, um aumento e um ponto baixo. Deixa eu conferir quantos que eu já fiz. Eu vou pelos aumentos que fica mais fácil, tá? Então, vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Um aumento e um ponto baixo, e mais uma vez um aumento e um ponto baixo. Vou conferir aqui se eu fiz certinho, tá? Tem que ficar certinho, senão o rostinho vai ficar torto. Vamos lá. A gente pode conferir pelas quantidades de ponto também, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, deixa eu fazer a sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Uma sequência de 6 vezes de um ponto baixo e um aumento, tá bom? Aliás, de um aumento e um ponto baixo, tá? E vai ficando assim o nosso trabalho. Agora, a gente vai finalizar nossa carreira com 27 pontos baixos. Então, você conta ali 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer aqui os meus 27 pontos e eu já volto. A gente vai terminar essa carreira com 50 pontos baixos, tá bom? Pronto, ó. Finalizei a minha carreira, tá? A gente acabou com 50 pontos baixos. É o total de pontos nessa carreira. Agora, a gente vai para a carreira de número 15, tá bom? Então, a gente vai fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, a gente faz um aumento. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 8 pontos baixos, sozinhos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí, agora a gente faz um aumento. E aí, a gente vai finalizar essa carreira fazendo 33 pontos baixos. Sequência, tá? Uma sequência de 33 pontos baixos. E ao final dessa carreira, a gente vai ter um total de 52 pontos baixos. Então, você vai fazendo aí pontos baixos até eu chegar ao final da carreira, tá? Vou fazer aqui os meus 33 pontos baixos e eu volto pra gente fazer a próxima carreira juntos. Pronto, ó. Cheguei ao final da minha carreira, agora a gente vai para a próxima carreira, que é a carreira de número 16, tá bom? A carreira de número 16, a gente vai começar com um aumento. Então, vamos lá. Um aumento. E agora, a gente vai fazer uma sequência de 6 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a gente faz um aumento, tá? Agora, a gente vai fazer a sequência de 10 pontos baixos seguidos. Então, vamos lá. Opa, acho que escapou uma parte do fio ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, a gente vai fazer o aumento, tá? Esses aumentos que a gente tá fazendo é para dar o formato do rostinho do nosso dinossauro, tá bom? Agora, a gente vai fazer 7 pontos baixos. Eu já vou mostrar para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e, 7. Agora, a gente faz mais um aumento, tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esses aumentos que a gente tá fazendo no rostinho, no focinho do nosso dinossauro, é o que vai dar o formato pra ele, tá bom? Então, esse formatinho aqui, ó, é os aumentos que a gente vai dando aí no nosso trabalho, tá? Deixa eu dar uma orientação para vocês. Se caso os aumentos que a gente está fazendo não ficar reto, por exemplo, aqui, ó, aqui é o focinho dele, tá? Então, se ele não ficar na mesma posição que a minha aqui, ó, você vai deslocando os aumentos. Então, você vai olhando aqui, ó. Se o aumento que a gente colocou ficou muito pra cá, ó, o rostinho dele vai ficar torto. Tá vendo que essas duas partes aqui vão ficar os olhinhos dele depois, tá? Então, ela tem que estar retinha aqui, ó, nessa mesma posição do focinho, ó, tá? Se quando você for fazer o seu, ele não ficar nessa posição aqui que eu tô mostrando, ó, então, você vai ter que mexer aonde você vai colocar os aumentos, tá bom? Então, o meu conselho é, usa alfinete, tá? Pega os alfinetes, quando você for começar a fazer as carreiras de aumento, você vai posicionando o alfinete aonde tem que ficar o aumento. Então, por exemplo, eu sei que aqui vai um aumento, então, aqui eu coloco. Se no meu passo a passo o teu aumento ficou aqui, ó, aí vai ficar o rostinho, vai ficar torto. Por que que eu tô dizendo isso? Porque, às vezes, o nosso ponto, a tensão do nosso ponto vai mudar o formato do rostinho. Então, você diz assim, poxa, eu fiz igual o passo a passo da Thalita, mas não ficou igual, ficou torto o rostinho. É por isso, por causa da tensão do ponto. Então, eu já tô ensinando você a fazer dessa forma, para se caso teus aumentos ficarem tortos para cá ou muito para cá,
você vai mexendo, tá bom? Porque como não é um crochê circular, ele é assim, oval, então, às vezes, dá diferença aqui por causa da tensão do ponto, tá bom? Lembrando que se ficar alguma dúvida também, pode deixar nos comentários que eu retorno para vocês. Então, você vai movimentando os aumentos, tá? Na hora que você for fazer os aumentos, você tem que deixar eles bem retinhos assim, ó, tá bom? Vai usando o alfinete e posicionando onde tem que ficar os aumentos antes de fazer. Então, você olha, o aumento tem que ficar aqui. Então, eu vou fazer aquela sequência de um ponto baixo e um aumento a partir daqui, desse início aqui. E aí por diante, tá bom? Voltando aqui para nossa carreira. A gente fez o nosso último ponto aqui, foi o aumento, tá? Então, agora, a gente vai finalizar nossa carreira com 25 pontos baixos. 25 pontos baixos na sequência. Vai fazendo 25 pontos baixos, tá? Essa carreira aqui, a gente vai concluir ela com 56 pontos baixos no total, tá bom? Vou fazer aqui os meus 26 pontos baixos e eu já volto pra gente continuar. Ó, por exemplo, eu dei a sugestão ali de você mudar os aumentos conforme a tensão do ponto e não somente por causa da tensão do ponto, tá? Às vezes, por causa do tipo de fio que você vai usar, por exemplo, o primeiro dinossauro que eu fiz, quando eu criei a receita, ele era o amigurumi normal, tá? E agora, esse aqui eu tô fazendo com o fio balloon. Então, tá dando diferença da minha receita original, tá dando diferença para essa segundo passo a passo que eu tô gravando agora, tá? Então, por isso que eu tô falando, e aí eu vou mostrar para vocês como é que eu tô fazendo para alterar essa receita sem ter que mexer muito nela, tá bom? Então, eu sei que agora eu quero fazer um aumento na bochechinha dele, tá? A minha receita original pedia para eu fazer 2 pontos baixos e um aumento. Mas eu sei que se eu fizer, vai ficar torto, o aumento vai ficar muito para cima e aqui muito para baixo. Então, eu venho aqui, ó, e olho mais ou menos aonde que eu vou querer o aumento nas bochechinhas, tá? Então, eu venho aqui e olho, ó, aqui vai ficar retinho, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, coloco o alfinete, eu vou querer o aumento aqui, ó. Então, eu coloco aqui o meu alfinete, tá? Venho aqui pro meu outro lado, pego o outro alfinete e coloco mais ou menos aonde eu sei que vai ficar o último aumento da bochechinha, tá bom? Ó, eu tô ensinando isso aqui pra vocês, se ficar difícil pra entender, passa o vídeo pra frente, tá bom? Mas eu acho legal, interessante mostrar, porque assim você também já pode estar aprendendo a criar suas próprias receitas, tá? Ou alterar uma receita que você tá fazendo. Então, se a tua ficar torta, você já pode ir fazendo isso. Então, eu olho mais ou menos aqui, ó, é onde eu quero que fique os aumentos. Eu acho que esse aqui ficou um pouco para baixo, então, eu venho e subo o alfinete para esse canto aqui, ó. Tá bom? Ó, agora eu acho que ficou mais retinho, tá vendo? Então, eu vou ali, ó, e vou olhar. Ficou, então, na minha receita, ficou um ponto baixo e um aumento. Vou aqui, anoto no papel, tá? Vou fazendo isso. Agora, na minha carreira original, pede 11 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou ver onde que vai dar na minha receita original. Eu pulo esse aqui, porque vai ser o aumento, né? Então, venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, vai ficar muito estranho aqui, ó, esse aumento. Não é aqui que eu quero ele. Então, eu vou voltar um pouquinho aonde eu quero. Eu quero ele aqui, ó, tá? Que vai dar o formato dos olhinhos. Então, você vai fazer a mesma coisa. Se você sabe que é aqui que vai ficar os olhos, então, você vai colocar o aumento aqui, para não ficar torto. Senão, o rostinho dele não fica de acordo com o focinho, tá? Não sei se eu tô me fazendo entender. Então, o rosto dele não fica de acordo com o focinho se eu botar os olhos aqui, ó, tá? Vai ficar torto. Então, eu tenho que fazer na mesma direção que o focinho dele, ó. Aqui e aqui. Então, eu venho e conto de novo. Posiciono os meus alfinetes, tá? Posiciono, é como se eu estivesse criando uma nova receita aqui, gente. Posiciono aqui, ó, e coloco o meu aumento aqui, ó, tá?
Então, aqui eu venho e faço a mesma coisa, ó. Posiciono aqui, venho aqui, pá. É aqui que eu quero esses dois aumentos. Dou uma olhada, ver se fica retinho aqui com o meu focinho, ó, tá? Eu tô ensinando aqui pra vocês, se não for relevante, passa pra frente essa parte. Eu vou falar depois, corrido, como é que ficou essa carreira, tá bom? Então, posicionei. Já anotei ali no meu passo a passo que eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Então, eu vou continuar aqui, ó. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento. Vou aqui, anoto no meu papelzinho. 8 pontos baixos e um aumento, tá? Continua aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vou ali e anoto. 9 pontos baixos e depois um aumento, que é onde tá o meu alfinete. Volto pro meu dinossauro. Conto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou lá. 7 pontos baixos e um aumento é onde tá o meu alfinete. E agora, eu vou contar até o final da carreira. Porque não tem, porque essa parte é a parte de baixo da boquinha do nosso dinossauro. Então, não tem aumento, é reta. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, 27 pontos baixos. Eu vou ter um total de 60 pontos baixos, porque eu coloquei 4 aumentos, né? Então, na outra carreira, a gente tinha acabado com 56. Como a gente aumentou 4 pontos na carreira, a gente vai ter 60 pontos baixos, tá? Feito isso, agora eu vou gravar a carreira corrido, tá? Pra quem não quiser pegar essa parte do vídeo, só pega a partezinha corrida do vídeo. Só achei interessante mostrar esse passo a passo para vocês também aprenderem, se caso precisar fazer aqui no início, essa alteração por causa do fio ou por causa da tensão do ponto, tá bom? Vamos lá, então, fazer essa carreira. Eu vou tirar os alfinetes aqui. Como eu já anotei no meu papel, eu não preciso mais ter medo de tirar os alfinetes, porque eu já sei aonde que vai ficar os meus aumentos. E aí, agora, a gente grava, faz uma carreira corrida, tá bom? Então, vamos lá, para nossa carreira de número 17. A gente vai fazer um ponto baixo e, na sequência, o aumento, tá? Agora, a gente vai fazer uma sequência de 8 pontos baixos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Lembrando que se você quiser fazer isso lá no início, quando a gente começa a fazer um ponto baixo e um aumento, depois a gente fez as 7 carreiras retas, né? E aí, você fez aquela sequência de um ponto baixo e um aumento aqui, ó. Se você quiser fazer o mesmo que eu ensinei ali, também pode fazer, tá? Desmanche ali, se ficou torto, teu focinho desmanche, usa a mesma técnica que eu usei ali, tá bom? Qualquer coisa, pega o vídeo, anota a receita primeiro e depois você corrige ela, tá? Então, eu fiz aqui 8 pontos baixos. Ixi, me perdi na receita, vamos lá. Um aumento, aliás, um ponto baixo e um aumento, tá? Depois, 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, o aumento. Agora, uma sequência de 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Interessante como os aumentos dão o formato pro amigurumi, né? É muito interessante. E agora, a gente faz o aumento.
a gente consegue fazer esse formato do rostinho por causa dos aumentos. Bora lá, 7 pontos baixos, a gente fez o aumento, né? Agora 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui a gente faz o aumento, só porque a gente quer fazer uma firula, que nem diz o ditado, né? Quer fazer uma bochechinha aqui, um elevadinho na bochecha. E agora, a gente conclui essa carreira com 27 pontos baixos, tá? Seguidos. Vamos fazendo aqui 27 pontos baixos. E aí, a gente conclui essa carreira com 60 pontos baixos, tá bom? Vou fazer aqui, vou finalizar a minha carreira, eu já volto pra gente fazer a próxima carreira. Ó, nessa carreira aqui de número 18, vão ter só 2 aumentos e serão 2 aumentos só nas bochechinhas, tá? Então, eu fiz a mesma coisa, ó. Coloquei o alfinete, dei uma olhadinha, ver se tá certinho, tá bom? E aí, agora, eu vou contar os pontos, vou anotar no meu papelzinho aqui, vou contar tudo bem certinho, aonde tem os alfinetes, eu anoto no papel que será aumentos, e aí eu vou ter o resultado da minha carreira de número 18, tá bom? Só para mostrar para vocês. Vou fazer as anotações aqui e eu já volto para gravar a carreira de número 18, como ela ficou. Pronto, já fiz aqui as minhas anotações e agora vamos começar, então, a carreira de número 18. A gente vai fazer um ponto baixo, sozinho, e no próximo a gente vai fazer um aumento. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 30 pontos baixos seguidos, tá? Vou fazer aqui os meus 30 pontos baixos seguidos e eu já volto pra gente continuar. Pronto, fiz meus 30 pontos baixos, agora eu vou fazer um aumento. E vou finalizar essa carreira fazendo uma sequência de 27 pontos baixos, tá? Vou fazer aqui os 27 pontos baixos, vou finalizar com um total de 62 pontos baixos. Essa carreira vai ter o total de 62 pontos baixos, tá? Vou fazer aqui os meus 27 pontos baixos. Quando finalizar essa carreira, eu volto pra gente continuar. Finalizei, então, a minha carreira de número 18. E agora, a gente vai começar a fazer uma sequência de carreiras retas. Então, eu vou tirar o meu marcador daqui, vou passar ele aqui pra cima, tá? E a gente vai fazer uma sequência de 9 carreiras retas, tá? Agora, não tem mais aumentos. A gente vai fazer pontinho sobre pontinho, tá? 9 carreiras. Então, da carreira de número 19 até a carreira de número 27, tá? São 9 carreiras de ponto sobre ponto. 9 carreiras de 62 pontos baixos cada carreira. Eu gosto de repetir para não ficar dúvida, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas 9 carreiras. E quando eu terminar ela, lembrando, eu não vou mexer esse marcador de lugar para eu identificar onde começou as minhas carreiras retas. Vou terminar a minha carreira, as minhas 9 carreiras, e eu volto quando eu terminar para a gente continuar o nosso passo a passo. Finalizei, então, aqui as minhas 9 carreiras retas, ó, deixei o marcador bem certinho, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? 9 carreiras retas. Agora, a gente vai trabalhar sequências de diminuições, tá bom? Agora, a gente vai diminuir o rostinho do nosso dino, tá? Então, aqui eu vou fazer uma sequência de 8 pontos baixos, dessa forma aqui, ó. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Agora, eu vou fazer uma diminuição, tá? Eu posso fazer dois tipos de diminuições. Eu posso fazer essa daqui, ó. Vem aqui pro próximo, não finaliza o ponto, vem pro próximo ponto e fiz uma diminuição, tá? Posso fazer dessa forma, que aí fica bem fechadinho o buraquinho, ou eu posso fazer aquela diminuição que a gente já tá acostumado a fazer. Pega a perninha da frente, vem pro próximo ponto, pega a perninha da frente e finaliza com a diminuição. Tanto faz, tá? Fica fechadinho também. Agora, a gente vai fazer essa mesma sequência. 8 pontos baixos, sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E uma diminuição, tá? Vou fazer esse processo por toda a minha carreira. 8 pontos baixos e uma diminuição, 8 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Vou finalizar essa carreira aqui com 56 pontos baixos. No final dessa carreira, ainda vai sobrar 2 pontos, tá? E aí, você vem e faz 2 pontos baixos. Você vai fazer por 6 vezes, 8 pontos baixos e uma diminuição, 8 pontos baixos e uma diminuição, vai fazendo por 6 vezes, quando chegar aqui, vai fazer a última diminuição e ainda vai sobrar 2 pontos. E aí, você vai fazer 2 pontos aqui, tá bom? Vou fazer essa minha carreira e eu já volto pra gente continuar. Ó, tô finalizando aqui, ó, fiz a última diminuição, aí sobrou 2 pontos, eu venho aqui, ó, e faço 2 pontos. 1 e 2, tá? Finalizei essa carreira aqui com 56 pontos baixos. Agora, eu vou fazer agora 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Chego no final, sobra 2 pontos, faço os 2 pontos, tá? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma diminuição. Opa. Tá? Vou fazer essa sequência de 7 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, depois faço 2 pontos e encerro a carreira. Vou acabar essa carreira de número 29 com 50 pontos baixos. Vou finalizar ela e já volto. Tô chegando aqui no final, ó, fiz 7 pontos baixos e uma diminuição, e aí sobrou, então, 2 pontos aqui para finalizar a carreira, e faço, então, esses 2 pontos, tá bom? Agora, a gente acabou essa carreira com 50 pontos baixos, é isso? É. Agora, a gente vai colocar os olhinhos, para não fechar muito e ficar ruim depois de colocar, tá? Como que a gente vai fazer para fechar os olhinhos? A gente vai imaginar aqui, então, o rostinho do nosso dinossauro, tá bom? Então, a gente vai tentar imaginar aqui. Eu uso alfinete, vou passar a posição aqui que eu coloquei, tá? Eu coloquei na carreira de número 13. Então, você vem aqui e conta, ó. Aqui é o nosso meinho, tá vendo? Então, a gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bem aqui, ó, nos aumentos. Então, eu venho aqui com o alfinete, tá? Deixa eu pegar o alfinete aqui, ó. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entre a carreira 13 e a 14. Eu venho, posiciono com 2 alfinetes, mais ou menos aonde eu quero os olhinhos, mais próximos, mais afastado. Aí, vai depender como que a gente quer o rostinho do nosso dino, tá? Vou posicionando os alfinetes, eu acho que ficou para baixo, vou subir uma carreira, então, vou colocar entre a carreira 14 e a 15, eu vou fazendo assim, tá?
Tô contando pra vocês como eu faço, mas vocês podem fazer diferente, tá bom? Ó, vou imaginar que aqui é o focinho dele e aonde tá o alfinete é os olhinhos. Dou uma olhadinha, ver se ficou certinho a posição deles, se ficou retinho. Dou uma afundadinha aqui, ó, pra imaginar como que ficaria os olhinhos do nosso dino, tá? Dá pra colocar mais afastado? Deixa eu ver quantos pontos ficaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente pode botar mais um pro ladinho, ó. Mais pro ladinho, pra ficar um pouquinho mais afastado, tá? Assim ficou melhor, tá vendo? Então, a gente vai fazendo o teste, vai olhando como que a gente acha que vai ficar, sempre cuidando pra ficar retinho com o focinho, porque senão depois é ruim, tá? Dá pra arrumar, dá, mas dá mais trabalho, então, a gente sempre cuida antes de fazer. Tenta imaginar aqui o focinho, ó, tá? Vê se ficou reto. Ficou retinho, ficou numa posição boa, gostei do resultado. Então, agora eu venho aqui, ó, com a agulha e abro um pouquinho o ponto pra eu conseguir colocar o olhinho, tá? Vou botar aqui com a agulha. Venho aqui com o olhinho, tá bom? O número 13 eu coloquei, mas pode colocar maior, pode colocar menor, fica aí a seu critério. Eu vou colocando aqui, ó, vou ajudando com a mão. Cuida para não perder a posição do outro onde você colocou o alfinete, tá? Aqui, ó. Eu tô achando que eu vou colocar um pouquinho mais pra cima, porque ficou bem na emenda do focinho. Vou subir uma carreira, tá? Acho que ficou bem na emenda do focinho ali, então dá pra gente colocar um pouquinho pra cima. Vamos lá, pontinho, ajuda. Aqui. Ó, tem problema que ficou assim, porque vai tampar depois, ó. Vou subir uma carreira, tá? Subi uma carreira, venho aqui e coloco novamente. Assim eu vou testando e posicionando. Claro que o melhor é sempre a gente, antes de fazer o buraco no tecido, né? É sempre melhor ver primeiro, tá? Assim, ó. Aí não ficou bem na emenda do focinho, ó. Tá vendo que aqui é o focinho e aqui já começa a cabeça. Então, aqui ficou melhor. Então, aqui eu já marco um pouquinho pra cima. Deixa eu ver se vai ficar certinho. Tá. Venho aqui com a agulha, tá? E ajudo pra abrir um pouco, pra facilitar, então, a colocada dos olhos. Vamos lá. E aí, a gente vai ajudando aqui. Então, subiu uma carreira, ficou na carreira 14, 15, aliás, tá? 15 e 16. Entre a carreira 15 e 16. Aperta bem aqui, ó, pra ele ir bem pra baixo, pra na hora que colocar a trava de segurança, ela descer bastante, tá? Até o final do olhinho. Antes de colocar a trava, eu venho e olho novamente pra ver se tá certo. Se tá na mesma carreira, ó, vem aqui, ó, sigo, ó, tá? Ficou na mesma carreira. Eu dou uma olhada, comparo com o focinho. Vou olhar se tá aqui retinho com o início do focinho, ó. A impressão que dá é que eu tenho que botar um ponto pra frente. Ó, deixa eu ver aqui, deixa eu tentar imaginar. Tentar imaginar ele aqui. É um pouquinho delicada essa parte, um pouquinho mais demorada, mas se a gente fizer bem feitinho, dá um resultado depois, ajuda no resultado final do trabalho para não ficar torto, tá? Eu acho que tá bom assim. Milimetricamente também é impossível fazer, tá? Porque como é crochê circular,
eles não ficam sempre na mesma altura os pontos. Aqui, aqui. Vamos ver. Acho que é isso. Opa! Aí, aqui a gente coloca, então, a trava de segurança no nosso olhinho, tá bom? Vem aqui, ó. E coloca a travinha de segurança. Eu acho que eu peguei a trava errada. Opa, saí da câmera, desculpa. Aqui vem o... Não, peguei a trava errada, tá? Vou ter que trocar a trava ali. Mas aí você mede bem certinho, vê bem certinho se tá certo, na posição certa, e coloca a travinha de segurança, tá? Posiciona sempre com o alfinete e coloca a travinha de segurança. Eu vou colocar a travinha aqui e já volto pra gente continuar nossas carreiras de diminuição. Pronto, ó. Colocados os olhinhos, as travinhas, tudo certinho, agora a gente vai fazer a sequência. Vai ser sempre assim agora, tá? Agora a próxima carreira vai ser de 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, né? Repetindo esse processo por 6 vezes, e mais 2 pontos baixos, sempre fazendo isso, até a gente finalizar a cabeça. Lembrando, que a gente tem que ir colocando enchimento, tá? Então, é assim, ó, deixa eu explicar. Na próxima carreira aqui, essa que a gente vai fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a gente vai fazer uma diminuição, tá? A gente vai fazer assim, ó, por toda a carreira. 6 pontos baixos e uma diminuição. Chegando aqui no final, a gente vai fazer 2 pontos, tá? A próxima carreira, 5 pontos baixos e uma diminuição. No finalzinho, 2 pontos. A próxima, 4 e uma diminuição, 3 e uma diminuição, 2 e uma diminuição, 1 e uma diminuição. E no final, a gente termina com 7 diminuições. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer essa aqui de 6 e uma diminuição, tá? Por 6 vezes. Vou fazer a de 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Lembrando de fazer os 2 últimos pontos, tá? E vou fazer a de 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E vou voltar aqui pra gente encher junto, tá bom? Vou fazer, então, aqui a de número 6 e uma diminuição, 5 e a 4, tá? Até 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou terminar aqui até 4 pontos baixos e uma diminuição e vou voltar pra gente colocar o enchimento junto, tá? Se ficar alguma dúvida, eu repito sempre, né? Deixa nos comentários ali que eu retorno pra vocês. Vou fazer aqui, então, e eu já volto pra gente dar continuidade no nosso trabalho. Pronto, ó. Finalizei, fiz até 4 pontos baixos e uma diminuição, fiz os últimos 2 pontos, e aí ficou assim o meu trabalho, tá? Agora, a gente vai começar a colocar enchimento, porque senão depois fica muito difícil de colocar, tá bom? Quando fica muito fechadinho assim, a gente não consegue preencher o focinho do dinossauro. Assim, ó, você tem que ir colocando aos poucos, tá? Vai colocando com essa mão por aqui, e aqui você vai sentindo o focinho, se tá preenchido ou não, tá bom? Agora, você vem aqui, ó, e vai colocando com paciência, tá bom? Com jeitinho, vai colocando, vai empurrando com leveza. Não faz força, porque senão vai abrir os pontos, tá? Você vai colocando e vai sentindo a necessidade de colocar mais. Não enche até o final, até aqui em cima, porque senão fica ruim de crochetar. Agora, a gente vai encher só mais o focinho mesmo, tá bom? E aí, você vai preenchendo o espaço com enchimento aqui, colocando no meinho aqui, ó. E aí, conforme você vai vendo a necessidade, você vai... Ó, tá vendo que ele tá torto, ó? Aqui tá mais pontudo, é por causa do enchimento, que eu empurrei o enchimento pra lá. Então, eu venho agora aqui, ó,
empurro, pego com o dedo assim, ó, e vou empurrando um pouquinho de enchimento pro outro lado. Assim, eu vou preenchendo, vou apertando aqui, ó, vou vendo se tá bom. Não coloca muito enchimento, senão fica duro, né? Não fica confortável pra criança brincar com o bichinho. E aí, agora, a gente vai continuar fazendo, então, as nossas diminuições. Eu vou deixar pra preencher mais depois, tá? Aqui a gente ajuda, ó, porque fica a trava do olhinho. Então, a gente ajuda ao enchimento chegar aqui, ó. Nessa partezinha de baixo do olhinho aqui, ó, tá? Agora, a gente continua fazendo. Agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E depois, faz mais 2 pontos baixos, finalizando a carreira, tá? Vou fazer aqui minha carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição e já volto. Vou fazer aqui, ó, finalizei, então, a carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição. Fiz os últimos 2 pontos, agora eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. 1 e 2 e uma diminuição, tá? Vou fazer isso por 6 vezes e 2 pontos baixos aqui no final e aí eu finalizo a minha carreira dessa forma, tá? Vou fazer ela aqui e já volto. Pronto, ó, finalizei, fiz 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou encher um pouquinho mais a cabeça aqui do nosso dino, pra não ficar ruim depois de encher, tá bom? Vou vendo aonde precisa mais enchimento. Vai colocando a mão, só não deixa o seu bichinho muito cheio, porque senão não fica gostoso ao toque, né? Mas também não deixa muito murcho, senão ele vai ficar parecendo como se você estivesse querendo economizar no enchimento, vai ficar molengo, tá bom? Vai controlando aí aos poucos, conforme você vai fazendo, você vai aprendendo aí o limite, né? O equilíbrio, né? Entre o pouco e o muito. Você pode ir dando umas amassadinhas assim, ó. Você vai vendo, aperta os olhinhos, tá? Vai com calma, não precisa ter pressa pra encher. Ó, vou botar mais um pouquinho. Quando você apalpa, assim, ó, você sente onde falta, sabe? O enchimento. Aí. Acho que agora tá bom. Agora, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, né? Vou repetir 6 vezes. E vou finalizar com aqueles 2 últimos pontos. E eu já volto pra ver se a gente precisa encher mais um pouquinho, só que só aqui, ó, tá? É porque aqui eu não encho muito, pra não ficar ruim de crochetar depois, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, tá? Aqui você pega um pouquinho diferente no fio, ó. Você vai fazer mais tensão aqui e vai esticar o seu dedinho assim, ó, por causa do enchimento, tá? Que nessa hora aqui fica um pouquinho chatinho de crochetar, mas é assim mesmo. Só não aperta muito, pra não ficar esticado teus pontos. Só não deixa muito frouxo também, tá bom? Vai fazendo os pontos e vai vendo se ele não vai ficar abertinho, ó. Se ficar aberto, você tem que mudar, tá? Ou fazer menos tensão, ou fazer mais tensão, tá? Eu vou fazer a minha carreira aqui, eu já volto. Pronto, finalizei aqui, ó, tá? Vou botar um pouquinho mais de enchimento aqui, ó, aqui atrás. Aqui na cabecinha, porque eu enchi mais na frente, né? Aqui nos fundos eu acabei não colocando nada. Vou encher com cuidado, pra não estourar os pontos. Estourar os pontos, a gente fala, é abrir, né? Abrir os pontos, aí fica aparecendo aquele buraquinho ali. Acho que tá bom assim. Pouquinha coisa aqui, ó.
aqui é um exercício de paciência. Qualquer coisa você vai fazendo assim, ó, que o próprio enchimento vai se ajeitando ali, ó, tá? Ficou ótimo, excelente. Agora, aqui, ó, a gente vai fazer 7 diminuições, tá? Agora, não tem mais pontos baixos entre as diminuições. A gente vai fazer 7 diminuições. Vai vir aqui, ó, pega um pontinho da frente, a laçadinha, né? Vem aqui e faz uma diminuição. Faz o ponto um pouquinho mais frouxo, para não ficar muito apertado, um buraco, né? 2. Aqui, 3. 4. Aqui você vai trabalhar muito mais a agulha do que o fio, tá? Aqui você vê que a agulha, ela meio que dança aqui nessa hora. Ó, que ela vai pra frente e pra trás, ó. Pra frente pra alcançar a laçada. Depois ela volta. Então, você vai trabalhar muito mais com a agulha aqui do que com o próprio fio. O fio praticamente fica parado. Tá? Então, vem aqui, ó, pega a laçadinha, passa o fio aqui e finaliza. Acho que tem mais uma. Isso, mais uma diminuição. Aqui, pega o fio e pronto. Agora, aqui, você pode puxar pra cima, que a gente vai arrematar. Deixa um pouquinho de fio sobrando pra fazer o arremate, tá? Corta aqui o fio que vem do novelo, puxa esse fiozinho todo pra fora, tá? Esse aqui a gente pode dar uma puxadinha, corta ele, o excesso, ó, e que ele já vai entrar pra dentro do trabalho. Agora, a gente vai pegar a agulha de tapeceiro e vai fazer o nosso anel mágico invertido. Você pode fazer o afundamento dos olhos antes de fazer o anel mágico invertido, tá? Ou, tanto faz. Se você quiser fazer depois também, tá bom? Não tem problema. Eu vou fazer o anel mágico invertido e a gente faz depois o afundamento dos olhos. Então, aqui, ó, tô com os meus 7 pontos. Vou vir aqui, ó, só na laçadinha de fora, como se eu estivesse fazendo uma diminuição. Venho aqui, ó, passo no próximo, vou passar o meu fio por dentro de todos os pontos, tá? Só que só na laçadinha de fora, ó. Só na laçadinha de fora. Vou passando bem certinho, tá? Venho aqui no último ponto e pego. Agora, a gente vai puxar, ó, e fechou o anel, tá? Fechou o nosso trabalho. Posso passar esse fio por mais alguns pontos aqui, ó, pra dar mais firmeza no trabalho, tá? Dessa forma. Posso passar mais uma vez. Aqui. Vou passar mais uma vez aqui no próximo. Aqui, ó, vou pegar uma laçadinha aqui do ponto e vou fazer um nozinho, ó. Venho aqui, passo por dentro desse buraquinho que ficou e aperto, tá? Assim. Agora, eu vou passar esse fio lá pra dentro. Se você quiser fazer mais um nozinho aqui, ó, pra garantir, pra não soltar esse anel mágico, pode fazer também, não tem problema, tá? Como você se sentir mais segura, tá? Aqui depois também vai vir o chifrinho, né? A gente vai costurar o chifrinho. Bota esse fio por dentro do trabalho, sai em qualquer lugar e finaliza aqui, ó. Fica bem certinho o nosso trabalho. Agora, a gente corta esse excesso e aperta assim que ele já vai pra dentro, tá? Tá pronta, então, a cabecinha do nosso dinossauro. Depois, a gente faz o afundamento dos olhos e os bordados, tá certo? Ó, ficou prontinha. Pronto, ó, agora a gente vai fazer a parte do afundamento dos olhos do nosso dino, tá?
Você vai pegar um pedaço de fio azul, vai passar aqui por dentro de uma agulha de tapeceiro. Você pode estar usando também agulha de boneca, que ela é mais comprida também, tá? Ou pode ser essa agulha comum aqui também, como você achar melhor. Você vai vir aqui por trás da cabecinha do dinossauro, pode pegar qualquer fio aí, tá bom? Qualquer parte do buraquinho, aliás. Vai passar lá pra frente, aqui na lateral do olhinho, ó, tá? Aqui na lateral do olho. Então, a gente vai vir aqui, ó, vai apertar e vai sair com a agulha aqui na lateral. Aqui, ó. Vai vir, vai puxar esse fio aqui, deixa um pedaço pra gente tá arrematando, tá? Vai vir aqui, ó, no outro lado do ponto, ó, do olhinho. Vai vir aqui, ó, e vai pegar um pouco de enchimento com a agulha, ó. Pra gente fazer como se fosse um narizinho aqui, ó. E vai vir aqui no outro olho, tá vendo? Sempre procurar fazer na mesma carreira. Aqui. A gente vai passar esse fio por debaixo do olhinho, aqui, dessa forma, ó. Escondi o fio, tá? Agora, eu vou vir com a agulha aqui, ó, nessa lateral aqui desse olho, tá bom? E vou sair lá aonde eu comecei o meu trabalho, lá no outro ponto lá, ó. Aqui nesse ponto aonde a gente começou, né? Onde a gente colocou o fio, ó, no mesmo buraquinho, tá vendo? Tem que cuidar nessa hora que a gente vai esconder o fio também, por debaixo do olhinho, dessa forma, ó. Só cuida na hora de puxar, pra você não puxar demais e sair esse fio aqui, né? Aí, a gente esconde o fio por debaixo do olho dessa forma, tá? E aqui, ó, você tem que cuidar pra não sair nenhum fiozinho no meio dos dois, senão você vai amarrar aqui, ó, e aí vai puxar pra dentro a peça, tá bom? E aqui a gente vai regulando o tanto que a gente quer de afundar o olho, muito afundado, menos, tá? Eu deixo mais ou menos assim, porque depois a gente vai soltar ele e ele vai acabar diminuindo o afundado, tá? Então, eu puxo aqui, faço 2 nozinhos aqui, ó. Vocês desculpam o barulho do carro. Faz 2 nozinhos ou 3, tanto faz. Tá? Aqui. Corta esse excesso de fio. Aqui, não deixa muito curto, porque senão pode desmanchar os nós. E a gente esconde esse restinho de fio aqui por dentro do nosso trabalho. Dessa forma aqui, ó. Vai passando a agulha aqui. E escondemos o nosso fio. E aí, ficou afundadinho o nosso olhinho, ó. Bem discreto, tá? Não ficou muito, não. Ficou bem discreto o afundadinho dos olhos, tá? Agora, a gente vai fazer as pálpebras. As pálpebras do olhinho. Pode pegar esse restinho de fio mesmo. A gente vai deixar ele duplo, ó, dessa forma aqui, ó. Passa esse fio pra cá. Deixa ele bem certinho no meio, tá bom? Dessa forma aqui, ó. E aí, a gente vai fazer a pálpebra do dinossauro. Vai vir aqui, ó, se você não quiser, não precisa, tá? Pode só fazer a sobrancelha aqui e deu. Mas aqui eu gosto de bastante detalhe no amigurumi. Então, eu venho, ó, você aqui nessa lateral do olhinho, ó. Se você quiser, pode vir aqui, eu acho que aqui vai ficar melhor. Venho aqui, ó, nessa lateral, deixo um pedaço pra arrematar, dessa forma aqui, tá? Venho aqui pra baixo, aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Antes de colocar, você pode analisar como é que vai ficar o tamanho da pálpebra, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. Esse é o do meio, eu vou colocar no de baixo. Vamos ver como é que vai ficar essa pálpebra. A gente deixa retinho, sempre o fio, tá? Vai puxando, não deixa enrolado. Aqui. Aqui, ó.
tá? Ficou meio de ladinho a pálpebra dele, ó. Tá bom? Se você quiser, você pode fazer mais pra cima também. Eu acho que eu vou mudar. Eu acho que eu vou fazer mais retinho. Não gostei muito assim. Aí, o que que a gente faz? A gente pega e desmancha, ó. Tira aqui, puxa de volta, arruma o enchimento. A gente pode vir aqui pertinho também, não precisa ser tão longe, ó. Vem aqui, ó, mais pra lateral, deixa um pedaço pra gente arrematar, sempre cuidando com os enchimentos pra não sair, ficar saindo o enchimento, tá? E aí, agora, eu vou vir aqui, ó, tá? Vou vir aqui. Acho que não, vou vir aqui no do meio, ó. Aqui nesse do meio. A gente sempre vai fazendo, vai vendo como é que fica, se ficou bom. Se não ficou bom, a gente desmancha, faz de novo. É sempre assim. Às vezes, num amigurumi fica bom de um jeito, às vezes no outro. Dependendo de como a gente quer a expressão também deles, né? Isso também muda. Ó, achei que ficou bem bonitinho assim, ó. Tá? Ficou bem bonitinho. Gostei do resultado. E aí, agora, a gente vem aqui, ó, vamos cortar esse pedaço que vem com a agulha. Vamos amarrar esses dois lados. Aqui. Se você quiser mais apertadinho, aperta mais, não tem problema. Dá uns 3 nó pra não desmanchar. Vamos diminuir um pouco esse fio. E aí, a gente passa esse nozinho lá pra dentro, puxando com a agulha assim, ó. Viu? E aí, puxa com a agulha assim, dessa forma. Esconde ali bem. Ficou assim, ó, o resultado, tá? Agora, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou fazer aqui, eu já volto pra gente fazer os outros detalhes. Pronto, ó, fiz os dois ladinhos, tá? Ficou assim. Agora, a gente vai fazer a sobrancelha. Pra fazer a sobrancelha, eu gosto de fazer mais discreta. Então, eu pego um fio, esse aqui é o fio preto, fio balum preto, tá? E aí, eu tiro um pedaço. Agora, eu vou dividir esse aqui, esses fiozinhos aqui, ó. Eu divido para um lado 2 e pro outro lado 3, tá? Aí, por exemplo, se você quiser um pouco mais marcada, usa o que tem 3. Se não, usa o que tem 2. Eu geralmente uso esse que tem 2 fiozinhos. Fica 2 fiozinhos, ó. Dessa forma aqui, tá? Você pode usar também fio de meada, né? Fio pra bordado, fio que eles usam pra fazer ponto cruz, tá? Mas como eu tenho aqui o fio balum preto, tô usando esse aqui mesmo, não tem problema. A gente vai fazer a sobrancelha do nosso Dino. Eu gosto de fazer ela retinho assim, ó, mas se você quiser, pode fazer com expressão, pode fazer... Você vai, conforme você mexer a sobrancelha, vai ficar a expressão do teu Dino, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, nessa carreira aqui, vou subir aqui, ó, tá? Vou fazer exatamente aqui, ó. Nessa posição aqui. 1, 2, na terceira carreira. Posso fazer uma sobrancelha de cada vez, ou posso fazer as duas já. Vou fazer uma de cada vez. Aqui, venho no mesmo ponto que eu já saí, e vai ficar assim, ó. Tá? Venho aqui, ó, e dou um nozinho nesses 2 fios. Só cuida pra não apertar muito, porque senão vai afundar a sobrancelha, tá? Dou um nozinho aqui, três nozinhos pra ficar melhor, mais firme. Dessa forma aqui, ó. Corto esse excesso. Passo esse fiozinho lá pra dentro. Aqui, ó, tá? E agora, eu venho aqui e faço a mesma coisa desse lado aqui, tá bom? Vou fazer a outra sobrancelha e volto. Ó, fiz, então, as 2 sobrancelhas. Voltando aqui. Fiz as 2 sobrancelhas, tá? E ficou assim. Agora, a gente vai fazer o narizinho, então, do nosso dinossauro. O que é simples também, não tem segredo. Só cuida na hora que você for fazer pra ficar bem retinho, tá?
Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai vir aqui, ó, retinho com o olho, vai vir com o fio azul, deixa um pedaço pra gente arrematar. Anda aqui uns 2 ou 3 pontos, tá? Só um minutinho. Aqui, voltando. Pula, então, uns 2 ou 3 pontos, depende do tamanho que você vai querer o narizinho do dino, tá? E aí, você vai passar algumas vezes, então, com o fio. Vai e vem, dessa forma aqui, ó. Tá? Passa pra frente, pra trás, vai passando. Só cuida com os enchimentos, ó, tá vendo que tá saindo um pouco de enchimento aqui, ó? Tem que cuidar pra gente não deixar esse pra fora, a gente vai puxando, ou vem com a agulha e passa pra, assim, ó, puxa esse enchimento pra dentro, tá? Passa umas 3 vezes, tá bom? Só pra ficar um detalhezinho aqui mesmo, ó, dessa forma, tá? Você pode vir aqui e arrematar aqui, ó, ou você pode vir e já fazer o outro. Dessa forma aqui, ó, ver bem certinho a posição que tá, na carreira que tá, mais certinho possível, tá bom, ó? Dessa forma aqui. Então, a gente pulou, fez 1, 2, 3, né? Então, eu venho aqui, vejo se tá na mesma posição que o outro olho. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou andar um pouquinho pra cá, ó. Vou pular pra cá. E aí, eu ando 3 pontos aqui, ó. 1, 2, 3. E aí, faço aquele mesmo esqueminha de passar aí umas 3 ou 4 vezes. Sempre passando a mesma quantidade, né, dos dois lados. Se você passou 3, se você passou 4, faz os dois lados o mais parecido possível, tá bom? 2, 3, mais uma vez. Aqui eu venho, ajeito, dou uma ajeitadinha. E agora, eu vou lá pro outro lado, aonde tá o meu fio. E dou um nozinho. Ó. Posso vir com a agulha aqui, ajeitar. Ajeito os pontos. Ajeito os pontos, vejo se ficou na mesma direção, se ficou certinho, tá bom? Arremato e escondo esse fio pra dentro da minha peça, tá bom? Vou arrematar e vou esconder aqui e eu volto pra gente continuar, então, o nosso dinossauro. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!